Boa noite, irmãos. A paz seja com todos, amém? Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus que nós temos a internet para que nós possamos transmitir um pouquinho da palavra de Deus, para chegar até o teu coração, até a sua casa. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem a palavra no Salmo 103. Vou ler ele bem rapidinho, diz assim: bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Glória a Deus. Esse é um texto muito lindo da palavra do Senhor, de tantos outros, que nós podemos ler, que nós temos esse privilégio de termos a palavra do Senhor para consolar os nossos corações, para nos confortar em momentos que muitas vezes são tão difíceis. Quero te convidar, você aí na sua casa, aonde quer que você esteja nesse tempo, a fechar os teus olhos, a se colocar diante do Senhor, agradecendo a Ele por todas as coisas que Ele tem feito, por todos os propósitos, por todos os planos que o Senhor ainda irá fazer sobre as nossas vidas, sobre as nossas nações. Oh Pai, nós te louvamos, Deus, nós te agradecemos, nós te damos graça, Pai, porque tudo vem de Ti, tudo é Teu, tudo está em Ti, Senhor, e nós te agradecemos, Pai, por podermos estar te louvando, por
na sua família, no seu lar, diante de tantas dificuldades,
sociais. Não sei exatamente o momento que você está ouvindo esses louvores, está ouvindo essa palavra, mas eu espero que em nome de Jesus ela o alcance, abençoe seu lar, abençoe sua vida, abençoe a sua história, em nome de Jesus. Queria pedir que você que puder, abra sua Bíblia, lá no livro de 1 Reis, capítulo 17, nós vamos ler 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, em nome de Jesus, que você leia junto comigo. Diz assim: um profeta chamado Elias, de Tisbé, na região de Gileade, disse ao rei Acabe: em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, a quem sou servo, digo ao Senhor que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. Só até aqui, em nome de Jesus. Pai, oramos a Ti, Senhor, e pedimos que em nome de Jesus essa palavra toque aos nossos corações, ó Deus. Fala conosco, ó Senhor, que em nome de Jesus nosso coração esteja aberto, a nossa mente esteja receptiva a ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor tem a falar conosco neste dia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, o título da mensagem desta noite é Forças Renovadas por Deus. Essa é a mensagem que nós vamos meditar nessa noite. Eu quero te dizer a respeito do contexto que nós estamos lendo. Esse capítulo 17, nós estamos falando a respeito da época do reinado do rei Acaz, um tempo muito difícil no reino de Israel, um tempo onde o pecado se disseminou muito, aonde o seu rei, o rei da época ali, escolhido para aquele tempo, se casa com uma outra mulher chamada Jezabel, mulher de outros povos, mulher que adorava o deus Baal, adorava Azerá e tantos outros deuses. E nesta época o pecado se multiplicou muito no meio do povo de Israel. Ali o nosso Deus estava muito triste com aquela situação toda que havia na época, no tempo que estava ali o profeta Elias vivendo. E nós vemos o agir de Deus, a correção de Deus, não para matar o seu povo, não para destruir o seu povo, mas para corrigi-los e para trazê-los de volta para os braços do Pai, para trazê-los de volta à presença do Deus Altíssimo. É isso que nós estamos falando desta época. Eu quero te dizer, meu querido, que esse ato, essa época onde o profeta Elias vive, ele tem que demonstrar muita coragem, ele tem que demonstrar muita força no meio do povo ali. Não pense que é fácil você, como um homem de Deus, uma mulher de Deus, chegar e trazer uma palavra tão dura para a sua nação, chegar e dizer a respeito de um tempo de seca, de um tempo de escassez, de um tempo ali onde não haveria chuva. E quando nós falamos de chuva, nós precisamos contextualizar a história e pensar a respeito de quando Deus promete a terra prometida ali para o seu povo. Deus fala a respeito de uma terra que manda leite e mel. Não está falando apenas de leite e mel, mas está falando de uma terra onde tem água, onde tem chuva, onde tem rios, onde tem prosperidade, onde tem bênçãos. E nesse tempo o profeta de Deus traz uma palavra de onde não cairia chuva. Nós podemos entender os impactos causados na época, de uma época de caos, onde não havia chuva. Se não há chuva, não há agricultura, não tem como cuidar de animais, não tem como cuidar de pecuária, tudo se complica nesse contexto onde nós estamos falando aqui. Então era uma palavra de fato muito dura, era uma palavra muito difícil. Por isso que eu te digo que o profeta de Deus, o homem de Deus, teve que ter muita coragem para trazer essa palavra. É muito bom, querido, chegar e profetizar bênçãos, é muito bom chegar e profetizar, sabe, alegria, felicidade, tempos de paz. Mas o que Elias teve que fazer foi trazer uma palavra de Deus a respeito da correção que Deus faria com o seu povo para trazê-los de volta. E foi isso que nós estamos falando neste tempo. E isso, ele não profetizava para um povo distante, ele profetizava para a sua nação. Então ele também sofria as consequências desse tempo de escassez, desse tempo sem chuva. E aí você vai ler comigo, ainda no capítulo 17 de 1 Reis, versículo 3 até o 6, que Deus
ele sim traz essa palavra dura, essa palavra difícil, mas ele diz: olha, Elias, eu vou te sustentar. Vá até perto de um riacho, está do versículo 3 em diante, ali você vai ter água, e eu vou enviar corvos até ali para trazer carne e pão para você, de manhã e à tarde. Olha só, querido, Deus, mesmo que nós passemos por momentos difíceis, por momentos, sabe, de lutas muito grandes, Ele nos diz que Ele é um Deus que nos sustenta, Ele nos diz que Ele é um Deus de provisão, Ele nos diz que Ele é um Deus que não nos desampara, mesmo que estejamos inseridos em um contexto, em uma nação, em uma história, onde as coisas não estão muito bem. Deus, Ele promete que Ele envia a provisão, que Ele envia ali o nosso sustento. Querido, tente entender isso é um milagre. Não é algo tão simples, não é algo tão comum você pensar que um corvo vai trazer pão e carne para o profeta ali. Não é. Eu já estive em um país, já estive na Irlanda com a minha esposa anos atrás, e nós ali víamos corvos, e eles não são tão dóceis assim, não são tão amigáveis, eles passam voando perto da nossa cabeça, eles nos assustam, eles não são assim, animaizinhos, cordeirinhos, não, eles são, sabe, mas no mesmo tempo eles são inteligentes. Se você pesquisar, você vai ver que eles são muito inteligentes, eles assim, obedecem comandos, e nós não estamos falando de alguém qualquer que comandava esses corvos, era o próprio Deus que os enviava, que mandava que eles estivessem ali, no horário marcado de manhã, no horário marcado na tarde, para trazer o alimento até o profeta. Querido, tente entender a respeito disso. Se Deus envia corvos para sustentar os profetas, Ele não pode enviar homens e mulheres de Deus para trazer ali aquilo que você precisa. Ele não vai te desamparar, Ele não vai te deixar ali, sabe, a sua própria sorte. Ele é um Deus de bênçãos, Ele é um Deus, sabe, de provisão nas nossas vidas. Eu não estou falando apenas, sabe, querido, querendo aqui talvez mudar o contexto da história e falar que tudo está às mil maravilhas, porque não está. Ao redor do nosso mundo as coisas não estão tão tranquilas assim, mas a palavra de Deus nos mostra palavras de esperança, palavras de um Deus de provisão, palavras de um Deus que nos abençoa em nome de Jesus. Ele nos socorre. Querido, eu quero continuar falando a respeito da história de Elias. E Elias, ele era um homem que teve muitas experiências com Deus, experiências maravilhosas como essa que nós acabamos de citar. Você vai entender aonde eu quero chegar com toda essa história, com todo esse assunto que nós estamos falando nessa noite. Por que nós estamos falando sobre renovação de forças? Por que nós estamos falando de um Deus que nos restaura? Elias viveu grandes coisas na presença do Senhor. Elias teve grandes experiências. Você vai ver no decorrer da história, ainda no capítulo 17, Elias chega ali e profetiza para uma mulher viúva, dizendo a respeito que Deus multiplicaria a farinha ali da sua tigela, multiplicaria o azeite, e neste tempo de seca, neste tempo onde não choveria, não faltaria nada no seu lar. Uma mulher que já estava sem esperança, uma mulher que já estava achando que faria ali o último alimento para ela e para o seu filho e morreria. E o profeta diz: não, vá lá e faça para mim um pão, faça para vocês e creia, Deus vai multiplicar isso daqui e não vai faltar nada na sua casa em nome de Jesus. É isso que o profeta Elias chega, profetiza e isso acontece. Nós não estamos falando de uma semana, nós estamos falando de 40 dias, nós estamos falando de um período que durou 3 anos. Imagina uma farinha, imagina um azeite sendo multiplicado por 3 anos. Aquilo que não acaba, aquilo que cada vez que você tira, mais Deus vai e abençoa, mais Deus vai e multiplica. É disso que nós estamos falando. Isso é milagre de Deus nas nossas vidas. Isso acontece na nossa vida hoje. Mesmo que você talvez, sabe, tenha vergonha de chegar aqui até as nossas igrejas, contar um testemunho, Deus já fez isso no seu lar, Deus já multiplicou na sua casa, já multiplicou na minha, é isso que Ele faz. Ele é um Deus de milagres. Na sequência da história, Elias vai e se depara com uma situação com essa mesma mulher, com essa viúva. Seu filho morre, o filho dessa mulher morre, querido, fica muito doente e morre. E a mulher fica ali desesperada com aquela situação, chega em Elias e fala: olha, o que acontece? Meu filho morreu, será que são os meus pecados? Será que algo está acontecendo?
aqui na minha casa? Será que é porque você é muito santo, eu sou muito pecadora? O que está acontecendo? E Elias pega essa criança, ora por essa criança, clama a Deus, e o milagre acontece. Ressurreição através ali do profeta Elias. Aleluia! Esse é o nosso Deus, esse é o que segue na história. Algum tempo depois, ainda nesse tempo de seca, Elias vem, sabe, e fala com o rei Acas, fala assim: olha, traz o povo, vamos subir até o Monte Sinai. Ele desafia o povo a ir lá com ele, desafia ali os profetas de Baal, sobe ali até o monte e ele fala: olha, o meu Deus vai fazer chover de volta. Chegou o tempo, chegou a hora. E mesmo que duvidassem dele, mesmo que pensassem que era absurdo, ele sobe até lá, ele vai, ele desafia os profetas de Baal. Talvez você já conheça essa história inteira. E ali eles clamam a Baal, ali eles fazem o seu culto, gritam, esperneiam. E o que Elias chega e fala para eles, fala assim: olha, neste momento, nesse tempo aqui que nós estamos vivendo, nós vamos fazer um altar, vocês vão matar ali um touro, eu vou matar o outro, nós vamos fazer esse momento de sacrifício. É disso que Elias está falando nesse contexto. Vamos fazer isso, e o Deus que responder com fogo é o Deus vivo, é o Deus verdadeiro. É isso que Elias estava falando. Mais uma vez, atitude de coragem, atitude de força, querido, atitude de quem crê em um Deus vivo. Mesmo que Deus tivesse falado ao seu coração, mesmo que Deus tivesse um relacionamento próximo com ele, era um desafio muito grande. Ele estava ali diante de 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Azerá, ali clamando aos seus deuses para que o fogo descesse e o holocausto fosse queimado. E a história diz que nada acontece, passam-se horas, passa-se o meio-dia, chega o sacrifício da tarde, nada acontece. Elias vem, restaura o altar, reconstrói ali o altar do Senhor, coloca a lenha, coloca o sacrifício no altar, pede que joguem ali água sobre o altar, sobre ali o que eles tinham cavado ao redor, encharcam a madeira, encharcam o sacrifício, e ele ora a Deus. Ele vem e ele clama a Deus, fala: Deus, mostra para este povo que Tu és o único Deus, que Tu és o Deus de Israel, que Tu és o Deus vivo. E ele clama a Deus. Isso está na sequência, lá para o versículo 36, 37, 39, você vai ver que acontece todo esse contexto, isso já no capítulo 18. Eu estou encurtando a história porque eu sei que você conhece, provavelmente muitos de vocês que me ouvem conhecem essa história. E ele ora a Deus, e Deus responde com fogo, queima o altar, consome o sacrifício, consome ali a lenha, consome até as pedras e seca toda aquela água que tinha sido jogada ali no altar. E Deus mostra o seu poder, mostra que Ele é grande, mostra que Ele é o Deus vivo. Eu quero ler com você essa parte. Lá no capítulo 18, versículo 36, diz assim, a respeito do que ele ora, a respeito do sacrifício e a respeito do que acontece na sequência. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, prova agora que és o Deus de Israel e que eu sou o teu servo e que fiz tudo isso de acordo com a tua ordem. Responde, Senhor, responde-me para que esse povo saiba que tu és o Senhor, és Deus e estás trazendo esse povo de volta para ti. Então o Senhor mandou o fogo, e o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, e ainda secou a água que estava na valeta. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam e encostaram o seu rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia, glória a Deus. O intuito de Elias, meu querido, não era se aparecer, não era mostrar que era um profeta real, não, era que se cumprisse a palavra do Senhor e para que aquele povo voltasse para Deus. A mensagem que pregamos aqui, que pregamos nas nossas células, nas nossas igrejas,
não é de julgamento, não é para te levar para longe, não é para mostrar seus pecados, não, é para que você entenda que existe um Deus vivo no céu e que age e que reina sobre nós. É isso que acontece nas nossas histórias, é isso que acontece nas nossas igrejas, na nossa vida hoje, o que estamos pregando aqui, o que nós clamamos a Deus pelo seu milagre no nosso meio, pelo seu, transformar na nossa história, mudança desse tempo difícil que nós estamos vivendo, é para que reconheçam que existe um Deus vivo, que existe um Deus no céu e que está no controle de todas as coisas. Querido, capítulo 19, e aí nós estamos chegando no que nós queremos falar nessa noite, capítulo 19, versículo 1 e 2, na sequência dessa história você vai ver que o rei Acabe chega, conta para sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito, e como havia matado a espada todos os profetas de Baal. Aí ela mandou uma mensagem para Elias, com o seguinte recado: que os deuses me matem, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você a mesma coisa que você fez com os profetas de Baal. E aí que nós entramos nessa história de fortalecimento. E aí que nós começamos a meditar a respeito disso que Deus fez. Querido, Elias, esse homem que nós estamos falando, esse mesmo homem, que ao ordenar de Deus ora para que não chovesse e não chove. Ora a respeito de multiplicação na vida daquela viúva e acontece. Ora para a ressurreição e acontece. Ora pelo fogo cair do céu e acontece. Essa mensagem enviada por Jezabel para Elias o deixou com medo do que poderia acontecer com ele. Ele ficou amedrontado, ele ficou talvez muito assustado com o que poderia acontecer com ele depois daquilo. Isso está no versículo 3. Elias ficou com medo e para salvar sua vida fugiu com seu ajudante para a cidade de Berseba, que fica na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante. Elias foge, querido. Elias foge com medo do que poderia acontecer. Esse mesmo Elias, que era tão próximo de Deus, esse mesmo Elias que tinha relacionamento com Deus, que tinha experiências com Deus, se abalou com a situação que chegou após essa mensagem. Talvez com uma perseguição muito forte que ele pensava que poderia chegar até ele. Ele foge para o deserto, vai para longe, ele se desilude com aquela situação, ele se amedronta com aquela situação. Talvez eu não possa aqui expressar em palavras, porque eu não sei o que passou na mente dele, o que passou em sua cabeça, para que ele ficasse com tanto medo, para que aquela situação, para que aquele contexto, para que aquela história o deixasse abalado demais. Mas, querido, todos nós temos limites, todos nós temos ali situações que nos deixam com medo, que nos deixam ali, receosos com o que pode nos acontecer. Todos nós. Nenhum de nós é de ferro, nenhum de nós é super-homem, super-mulher, não somos. Somos servos de Deus, dependemos de Deus. E muitas vezes, coisas que acontecem ao nosso redor podem vir para nos querer abalar. Elias foge, versículo 4, segue a história. Ele foi para o deserto andando um dia inteiro, aí parou, sentou-se à sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Olha só que palavra dura. Ele se entristece, ele fica com medo e ele começa a achar que não era ninguém para lidar com aquela situação, que não conseguiria sair daquilo, que ele não era talvez uma pessoa de sucesso suficiente, que aquilo que ele fez não destacaria, que aquilo que ele fez não livraria daquele mal, da morte, de fato não livraria. Mas olha só tudo que aconteceu. O povo se rende a Deus, o povo volta para Deus, aquela história começa a mudar. Mas uma ameaça de Jezabel abala ele de tal forma que ele pede a morte. Ele foge e pede: Deus, acaba com a minha vida,
Eu não aguento mais, eu sou um fracasso. Que profeta sou eu? Olha tantas coisas que eu fiz e ainda assim eu sou ameaçado de morte, ainda assim eu sou perseguido. Comece a pensar a respeito disso. Pense o que talvez pode ter passado na mente dele para se sentir fracassado, para se lembrar dos seus antepassados, para começar a lembrar, talvez, de tantos outros profetas que Jezabel mesmo tinha mandado matar. Talvez ele se lembrava dos outros profetas e falava assim: meu, essa mulher é terrível, essa mulher quando fala que vai matar, mata mesmo, então é melhor fugir, é melhor morrer, não aguento mais, eu estou cansado dessa situação toda. É isso que ele começa a pensar. E aí você vai ler no versículo 5, que Elias se deita debaixo de uma árvore, cai no sono, e de repente um anjo toca nele e diz: levante-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto dele, da sua cabeça, um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. Olha só, deu sono, né? Comeu, tirou a barriguinha e dormiu. O anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levante-se, coma, senão você não vai aguentar a viagem. Elias se levantou, comeu, bebeu e teve força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Aleluia! Quem de nós não quer uma água dessa? Quem de nós não quer um pão desse que nos fortalece para andar 40 dias? Isso é milagre de Deus. Isso é glória de Deus para as nossas vidas. Meu irmão, você consegue imaginar? Você que me ouve. Quem de vocês já comeu pão, já bebeu uma água e ficou assim 40 dias andando sem fome? Difícil demais. Difícil. Talvez você já tenha feito jejuns longos. Mas assim, nós estamos falando de um jejum, caminhada no deserto, 40 dias e um fortalecimento que não era dele. Era algo vindo de Deus. Eu não vou entrar aqui em assuntos teológicos profundos, porque talvez não seja o intuito dessa noite. Mas tudo disso que aconteceu aqui nesse contexto tem uma história, tem ali talvez uma análise. Isso de ser o anjo do Senhor que traz ali tem toda uma história, mas um dia com mais calma a gente explica isso. A gente explica isso, você vai entender. Mas nós estamos falando disso, estamos falando de fortalecimento. Elias, homem de Deus, Elias, homem ali corajoso, Elias, homem que fez grandes coisas. Chegou o momento que ele se abateu, chegou o momento que ele se cansou, chegou o momento que ele precisou de ter de Deus as suas forças renovadas. Querido, talvez você já tenha ouvido e talvez você pense igual eu a respeito dessa história. É meio que um contrassenso isso que ocorre. Elias chega ao momento e perde a morte, mas ele estava fugindo da morte, ele estava fugindo de Jezabel. Então, na verdade, ele não queria morrer de verdade, ele estava talvez amargurado, ele estava chateado, ele estava ali depressivo. Por que não? Com aquela situação. Porque se ele quisesse morrer, era só ficar lá, perto da Jezabel. Mas não era isso que ele queria, não era isso, eram os sentimentos do seu coração que o entristeciam, que os fizeram, sabe, sentir tudo isso, toda essa tristeza. Querido, quem de nós não quer força para passar por essa quarentena, sabe, para superar esse momento difícil, para ter força, para ter coragem, para ter ali, sabe, ânimo, para acordar todos os dias e lutar, acordar todos os dias e esperar mais um pouco. Nós precisamos desse fortalecimento que só Deus pode nos dar. Quem de nós pode dizer que o fortalecimento que recebemos, que a coragem que temos não vem de Deus? Vem de Deus, querido. Quem de vocês que me ouvem, que talvez não gostariam de se libertar de todas as suas fraquezas, de todos os seus medos, de depressão, de tristeza profunda, de coisas que talvez vêm para te abalar, que querem te jogar no chão, que querem te fazer parar pelo caminho do seu ministério, com a sua vida, com a sua família? Todos nós precisamos disso, todos nós precisamos dessa força, querido. Quero fazer um apelo para você essa noite que me ouve. Talvez você tenha tentado viver essa sua vida longe de Deus. Talvez você tenha tentado caminhar dias e dias, sabe, pelas suas próprias forças. Talvez você está desiludido. Talvez você está depressivo. Talvez você já tentou se suicidar, já tentou tirar a sua vida. Por várias situações que ocorreram, por esse
todo, por toda tristeza, por tudo que você já passou até aqui. Querido, não desista, há esperança para você. Sabe, essa noite é noite de salvação para a sua vida, em nome de Jesus. Queria fazer um apelo para você, você que me ouve, repita essa oração comigo. Você que já esteve aqui junto conosco e se afastou, repita essa oração, diga: Senhor Jesus, eu que um dia andei contigo, mas me esfriei, me afastei dos seus caminhos, ó Senhor. Hoje eu volto arrependido. Mais uma vez eu declaro: Tu és o Cristo de Deus, Jesus. Tu és o único que pode nos salvar. Tu és a nossa esperança. Tu és o nosso fortalecimento. Em nome de Jesus, me aceita de volta. Amém. Você que talvez nunca entregou sua vida a Jesus, repita essa oração comigo. Se arde no seu coração o desejo de viver uma vida, sabe, de coragem, de força, uma vida diferente, uma vida longe de todas as dores, de todas as mágoas, nosso Deus pode limpar o seu coração, nosso Deus pode sarar as suas feridas, nosso Deus pode tratar a sua alma amargurada, cheia de dores. Então, em nome de Jesus, entregue sua vida a Ele. Diga: Senhor Jesus, eu declaro que creio que Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Hoje, com a minha boca, eu declaro que eu sou Teu, que eu me entrego a Ti. Perdoa os meus pecados, sara as minhas feridas, lava as minhas vestes, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E por que estou fazendo esse apelo essa hora? Querido, nessa noite nós vamos fazer um ato profético. E eu quero te explicar o porquê. Porque nós precisamos desse fortalecimento que vem de Deus. E você que já orou aí comigo, já se reconciliou com Cristo, já entregou sua vida a Ele, você está no mesmo barco que nós. Então, em nome de Jesus, eu quero te explicar o que nós vamos fazer. Nós vamos fazer uma ceia de fortalecimento nesse momento. É algo profético, é algo diferente, é algo que talvez você nunca tenha visto nós fazermos aqui na nossa igreja. Mas nós vamos fazer em nome de Jesus e eu te explico. A palavra do Senhor diz a respeito do pão, lá no livro de João, capítulo 6, versículo 51, Jesus declara: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Esse pão, representado aí nessa história que nós estamos falando de Elias, representa nessa noite, nessa ceia de fortalecimento que nós vamos fazer, o pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo. Lá no livro de João também, versículo 4, número 14, diz assim, que a água representa o Espírito Santo. Jesus ele fala sobre uma água que nós tomaríamos e nunca mais teríamos sede. Olha só, aleluia! É sobre isso que nós estamos falando nessa noite, sobre esse pão que é Jesus Cristo representado, sobre essa água representada pelo Espírito Santo que vem e nos fortalece. É sobre isso que nós estamos falando. Todos nós, queridos, estamos passando sobre um tempo difícil, um tempo de quarentena, um tempo de angústia, um tempo de dor muitas vezes, que tem, sabe, nos entristecido, tem nos chateado, tantos têm sofrido por causa disso. E nessa noite, em nome de Jesus, nós vamos fazer essa ceia de fortalecimento. Todas as nossas igrejas, quadrangular do estado de São Paulo, nesse mesmo dia, vão fazer essa santa ceia de fortalecimento. Não é a mesma que nós fizemos há 2 domingos atrás, mas é algo que nós cremos em nome de Jesus e vamos tomar posse dessa história que lemos a respeito de Elias, que o anjo trouxe ali a água, o anjo trouxe ali um pão, que ao comer o profeta se fortaleceu, continuou a sua jornada. Querido, a história de Elias não termina por aí, foi muito mais longa, ele não morreu, não acabou, ele ainda ungiu reis, ele ainda, sabe, ensinou sucessores, ele foi muito longe, a partir do momento que Jesus veio e fortaleceu a sua vida. Então, em nome de Jesus, eu queria pedir que você que está aí no celular, nós já mandamos mensagens para vocês no celular, para que vocês se preparassem para esse momento. Pegue aí esse pão, pegue aí a água, e nós vamos orar, nós vamos consagrar o Senhor, nós vamos orar e pedir que Ele venha, através desse ato profético, nos fortaleça nesta noite, em nome de Jesus. Então feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, consagramos a Ti
esse pão, consagramos esse copo com água. Ó Senhor, nós não fazemos isso como um ato religioso, não fazemos isso como algo, vazio qualquer, mas é porque nós cremos. Jesus, esse pão, ao nós consagrarmos a Ti, representa o Seu corpo moído por nós naquela cruz, que veio e nos curou, que veio e levou os nossos pecados, veio e transformou a nossa história. Senhor, em nome de Jesus, oramos e consagramos a Ti esse pão e pedimos, ó Deus, fortalece os nossos irmãos, que eles caminhem 40 dias, 40 meses, 40 anos, em nome de Jesus, ao ser fortalecido por Ti. Ó Senhor, essa água que representa, Senhor, o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, a água que tomamos, ó Senhor, que o próprio Jesus disse, essa água que eu te dou, ela representa ali uma água que você nunca mais vai ter sede. Você que entregou a sua vida a Jesus nessa noite, se prepare aí também, participe conosco, em nome de Jesus. Ó Deus, consagramos tudo a Ti, ó Senhor, e comemos nessa noite o pão em nome de Jesus. Aleluia. Da mesma forma, participe, tome a água que está nesse copo com você nessa noite. Amém. Aleluia. Mas tome e creia. Creia em nome de Jesus, que o nosso Deus vai te fortalecer de agora em diante. Não importa como você estava, não importa as dificuldades, o nosso Deus vem e te renova as suas forças em nome de Jesus. Eu quero concluir essa mensagem. Eu quero te dizer que mesmo que estejamos sendo cristãos fervorosos, fortes, como Elias foi, mesmo que façamos grandes coisas em nossos ministérios, em nossa vida, há situações que nos entristecem, que nos abalam, que nos deixam ali chateados pelo caminho. Mas em nome de Jesus, hoje Jesus vem e te fortalece, para que você caminhe muito longe ainda. Você não vai caminhar mais com medo, você não vai andar mais abalado, amedrontado. Todo sentimento de morte, de tristeza, de suicídio, em nome de Jesus, cai por terra agora. Em nome de Jesus, no seu lar, na sua família, com seus amigos, em nome de Jesus, todo esse mal está anulado, em nome de Jesus. Deus é um Deus que restaura, Deus é um Deus que fortalece, é isso que nós estamos falando, é esse o tema da mensagem dessa noite, fortalecidos por Deus, força que vem de Deus, em nome de Jesus. Quero ler uma última palavra, para concluir essa mensagem dessa noite. Está lá no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 29 a 31, que diz assim: aos cansados Ele dá novas forças, e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam, e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como as águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Em nome de Jesus, que seja assim na sua vida. Que seja assim, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, eu oro a Deus para que terminemos esse momento de louvor, de adoração, de mensagem. Ó Senhor, que essa palavra fale aos nossos corações, que essa palavra mude a nossa história, mude as nossas atitudes, mude, ó Deus, a nossa perspectiva de vida, em nome de Jesus, ó Senhor. Eu oro a Deus pela situação que está ao redor do nosso mundo. Que em nome de Jesus, ó Deus, nossos médicos sejam fortalecidos, os nossos enfermeiros que estão dobrando turnos, que em nome de Jesus essa força venha ao Senhor e os coloque de pé, fortaleça os braços, fortaleça os seus olhos, fortaleça, ó Deus, o seu espírito, sua alma, ó Deus, para que eles continuem a lutar nessa situação difícil, em nome de Jesus. Ó Deus, vem e mostra o seu poder, faz o seu milagre no meio de nós, ó Senhor, como nós vimos, ó Senhor, que o Senhor fez na história de Elias. Tu és o mesmo Deus de ontem, Tu és o mesmo Deus hoje e será eternamente, assim que nós cremos, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre você e sobre a sua família, e que essa consolação esteja no seu coração e permaneça hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana de vitória, uma semana de boas notícias, uma semana de força, de coragem, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.